Olá, que a paz do Senhor esteja com vocês, que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra que está no livro de Romanos, no capítulo 8 e no versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu propósito. Então, eu decidi falar sobre esse tema hoje, porque o propósito, muitas vezes a gente está vivendo em função de muitas outras coisas, menos daquilo que Deus nos chamou para fazer. A gente tem que entender que Deus, Ele já colocou aquilo que a gente precisa dentro da gente. Só que muitas vezes acontecem muitas frustrações, porque justamente a gente está lutando contra aquilo que a gente nasceu para ser. Então, ou seja, Deus fez todas as coisas com propósito. Nada no mundo que existe sem propósito. As árvores, os pássaros, a terra, tudo serve a um propósito. E quando a gente fala de propósito, a gente está vinculando o para quê, o para que serve. Então, a gente tem que entender que nós somos chamados porque Deus nos chamou primeiro. Segundo, porque Ele colocou uma essência dentro de cada pessoa. E entender que a gente precisa viver em função dessas coisas. Porque às vezes a gente está lutando contra a maré, às vezes as coisas não dão certo na nossa vida, porque a gente está lutando contra o propósito que Deus nos chamou. Aí acontece o quê? A gente vive frustrado, a gente vive batendo cabeça, a gente vive naquela euforia. Por que as coisas não acontecem? Por que a nossa vida não vai para frente? Enquanto você ou eu lutar contra o propósito de Deus, nada sai do lugar. É como se a gente estivesse caminhando em círculo e as coisas não acontecessem. Justamente porque a gente está longe da nossa essência, sobre aquilo que a gente nasceu para ser. Então, a palavra de Deus fala que Deus Ele nos chamou ainda lá no ventre da nossa mãe. E que Deus, Ele tem os nossos dias escritos nas suas palmas, na palma de suas mãos. Então, vamos entender que o propósito é para que servimos. O para que e o porquê da nossa existência. Descobrir o nosso propósito muitas vezes não é fácil. Muitas vezes esse propósito está ligado a coisas que estão dentro da gente. Se a gente não entender que a gente precisa colocar para fora isso, para depois sim viver o nosso propósito, muitas vezes a gente está bloqueado naquele processo de mágoas, no processo de cura, no processo de libertação, e a gente não consegue enxergar o nosso propósito. É que nem eu falo, tem muita gente que pinta muito bem, tem gente que canta muito bem, tem gente que escreve muito bem, tem gente que tem ideias maravilhosas, tem pessoas que fazem receitas maravilhosas, enfim, mas muitas vezes não consegue performar. Tudo isso porque a gente está desalinhado com o nosso propósito divino. Quando a gente entende que a nossa vida ela precisa estar alinhada com o propósito de Deus, as coisas começam a fluir de outra maneira. E a gente entendendo qual é o nosso propósito de vida aqui, provavelmente tudo que a gente precisa está lá dentro do nosso propósito. Inclusive a nossa provisão financeira, inclusive a nossa provisão da nossa casa, inclusive aquilo muitas vezes que incomoda a gente, parece que a nossa alma tem um vazio existencial. A gente vai descobrir isso tudo lá dentro do nosso propósito. Porque quando a gente une o nosso propósito com a nossa vida, acontece uma coisa chamada milagre de Deus. E o milagre de Deus, ele se dá, Deus opera aonde a gente está alinhado com o nosso propósito de vida. Então, ao mesmo tempo que a gente está alinhado com o nosso propósito de vida, a gente está fazendo a vontade de Deus, aquele que nos chamou para ser, aquele que nos chamou para concluir, aquele que nos chamou para executar aquilo que precisa ser executado. Então,
que essa mensagem ela possa tocar o teu coração, que essa mensagem você possa guardar ela dentro do seu coração. E que você não viva mais batendo cabeça, que você não viva perguntando qual é o meu propósito. Mas o propósito você vai descobrir sim quando você olhar as suas qualidades, quando você olhar as suas virtudes, quando você olhar para dentro de você e ver o que você mais gosta de fazer e o que mais lhe dá prazer de fazer. E é aí que mora o seu propósito. É aí, já notou que as pessoas fazem às vezes coisas naturais como se fosse, parecendo nada. Para elas é como se fosse um hobby. E o seu propósito está justamente aí. Uns nascem para ser empresários, outros administram empresa muito bem, outros fazem bolos, tortas muito bem, outros sabem falar muito bem, outros sabem cantar muito bem. E quando a gente entende que além da gente fazer isso bem, isso provavelmente seja o nosso propósito de vida, as coisas começam a fluir de outra maneira. Sabe aquela história, tu nasceu para isso, você foi feito para isso, né? Então, que a gente possa guardar essa palavra dentro do nosso coração e que a gente possa entender que o nosso propósito é muito maior do que aquilo que a gente imagina. E entender que se a gente morrer com isso, passar o tempo, passar os anos e a gente morrer com isso, a gente vai estar negando, a maior virtude que Deus colocou dentro de nós, que é o dom maravilhoso de ser, o dom maravilhoso de poder compartilhar aquilo que Deus colocou em nós, ainda no ventre da nossa mãe. Então, que a gente possa viver o nosso propósito, que a gente possa estar na presença de Deus e que a gente possa colocar o nosso propósito como algo de valor na nossa vida. Eu vou orar com você para que Deus, Ele guarde essa palavra dentro do teu coração, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, Pai, que o teu propósito, Deus, Ele brilhe na vida dos teus filhos, Pai. Coloca, Pai, essa palavra. Coloca, Senhor, dá destino, dá um propósito, Senhor, para cada um que estiver assistindo esse vídeo, Pai, que possa encontrar aquilo que veio para fazer nesse mundo, Deus, e que você possa ser um canal de bênção nas mãos do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo, eu convido você a me seguir e a compartilhar essa mensagem de Deus. Mande para as pessoas que você ama, mande para as pessoas que precisam, e que Deus, Ele esteja com você, que a paz do Senhor, ela lhe acompanhe, e que Deus, Ele possa estar sendo o centro da sua vida e que você viva intensamente o propósito de Deus. Um abraço, que Deus abençoe, até o próximo vídeo.